Você vai assistir agora as notícias locais. Uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, depois do Mais Você. Até lá! Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Levíssimo Seara, feito de lombo suíno, leve, saboroso. MSC TV, tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Ibagi, 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Piqueires, baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. 11h46. Que sorte a nossa poder contar. Almoço. Oferecimento Ibagi, 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Piqueires, baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. Horas 46. Que sorte a nossa poder contar. Desculpe aí com a sua companhia em mais uma semana começando. Aliás, começando a semana espiando lá fora, abrindo a nossa janela, como diz o Douglas Márcio, né? Hoje o dia tá mais pra cinza, chuvoso, mas é uma chuva que faz bem pra gente. Logo mais, o friozinho tá chegando. E será que vai dar tainha? Responsabilidade do Leandro Puchalski responder isso pra gente, né? E hoje tem uma novidade muito legal aqui no JA, uma série de reportagens que mostra as mudanças que os jovens tiveram que enfrentar durante essa pandemia. O mercado de trabalho mudou. Também vimos o ensino ser diferente antes de muitos conseguirem o tão sonhado diploma. E até o primeiro relacionamento mudou. É sobre isso que a gente vai falar em uma parceria do Jornal do Almoço com o G1 de Santa Catarina. A gente segue acompanhando também a dor do município de Saudades. Nossas equipes conversaram com as famílias das vítimas, que agora tentam encontrar forças para se reerguer. No meio de tudo isso, tem uma boa notícia. O menino de 1 ano e 8 meses que sobreviveu aos ataques já está em casa. Vamos juntos até um pouquinho depois da 1 da tarde. Vem comigo. Seu Jornal do Almoço começa então falando sobre a pandemia em Santa Catarina e depois de 2 meses num cenário muito crítico, com falta de leitos, recorde de mortes, algumas regiões apresentam melhora, principalmente na taxa de ocupação hospitalar. Então deixa eu chamar comigo aqui o Douglas Márcio, porque é nesse novo cenário que o secretário de Saúde, André Mota, volta a comandar a pasta da saúde, né, Douglas? Bom dia. Exatamente isso, Laine. Muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Vamos lá, gente. Os números da pandemia, sim, tiveram uma queda, mas ainda estão muito altos. Em outras palavras, eles pararam de subir, mas ainda não houve uma melhora importante, significativa. E isso mantém as autoridades de saúde em alerta. Né? Principalmente a partir de agora, a gente sempre fala sobre isso na previsão do tempo, as temperaturas começam a cair e começam a aumentar os casos de doenças respiratórias. O secretário André Mota conversou com a repórter Ana Vaz e falou exatamente sobre a preocupação em relação aos casos ativos de Covid. Vamos ouvir. Percebe-se claramente que a gente tem um patamar preocupante no número de casos, né, ativos no estado. O percentual de ocupação das UTIs também nos preocupa, mas a gente está tomando pé da situação, entendendo, né, o que precisa ser feito. Nós estamos, em tese, finalizando uma segunda onda, mas num momento com casos muito ativos em um quantitativo muito alto. Então, na possibilidade bem forte de um terceiro movimento, uma terceira onda, nós precisamos entender se a rede posta ela é suficiente ou não. Então, a gente já está discutindo isso, entender o que a rede hospitalar pode ofertar e o que nós poderemos ou precisaremos aumentar de oferta de serviços. O governo catarinense tem ainda outra preocupação. Desde o dia 22 de fevereiro, portarias têm deixado suspensas as cirurgias eletivas aqui no estado.
As cirurgias eletivas, gente, são aquelas que podem aguardar um tempo, que não precisam ser feitas de maneira urgente. Isso porque muitos procedimentos desse tipo acabam usando medicamentos que são necessários para a internação de pacientes com Covid e também porque algumas dessas cirurgias eletivas podem precisar de leitos de UTI em caso de complicações. Por isso, durante os meses mais graves da pandemia, aqui no estado, isso já aconteceu algumas vezes, as cirurgias eletivas são suspensas. A última portaria do governo do estado que suspende esses procedimentos está valendo até hoje. O secretário, então, de Saúde, André Mota, falou que o governo estuda retomar com alguns desses procedimentos. Vamos, então, ouvir mais esse trecho da entrevista. Não dá para esquecer da cirurgia eletiva. Nós precisamos fazer. É importante a retomada das cirurgias eletivas, só que com muita segurança. Infelizmente, esses insumos da cirurgia eletiva, eles são os mesmos que se utiliza para paciente do coronavírus, pacientes graves. Então é um pacto, nós vamos chamar os hospitais, a rede hospitalar, os filantrópicos, os municípios. Nós precisamos retomar com segurança. Não dá mais para se falar em adiamento de cirurgia eletiva por conta de tudo que está acontecendo. A gente, é claro, segue acompanhando essa situação para saber se vai ou não acontecer a liberação das cirurgias eletivas. Depois de todo esse tempo, com elas suspensas, muita gente está aguardando então para a realização de procedimentos. Laine, volto contigo. Douglas, obrigada pelas informações. Um bom trabalho a você. Viu? Agora, 11h51, a gente fala agora de vacinação, porque hoje ainda Santa Catarina recebe uma nova remessa com 39.780 doses da vacina Pfizer. A previsão é que as doses cheguem ali ao aeroporto de Florianópolis por volta de 7 da noite. Os detalhes da distribuição a gente traz assim que eles forem divulgados. Enquanto isso, deixa eu chamar comigo o Júlio Ettore para saber como é que segue a vacinação hoje na Grande Florianópolis. Eu sei que na capital, Júlio, nós temos aí ampliado o grupo das comorbidades, é isso? Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia, Laine, bom dia para todo mundo. A gente tem bastante informação. Vamos começar falando da capital então, porque é isso mesmo, como você falou, Laine. O plano era que hoje fossem vacinadas as pessoas entre 57 e 55 anos com comorbidade. Só que aí no sábado a prefeitura conseguiu chegar até as pessoas com 56 anos. Então a prefeitura decidiu ampliar essa idade hoje. Então quem tem mais de 50 anos e comorbidades já pode tomar a vacina hoje. Pessoas com mais de 60 anos que ainda não tomaram a primeira dose, pessoas com comorbidades listadas no site do Covidômetro e que tenham 50 anos ou mais. E atenção, algumas comorbidades eles já estão vacinando independente da idade, desde que a pessoa seja maior de 18 anos. É o caso dos transplantados, por exemplo. Mas é muito importante você acessar essa página que eu falei, que é o Covidômetro, covidometrofloripa.com.br, assim que escreve, tá? Porque lá tem uma tabela colorida que você vai baixando até chegar nos grupos atuais. Tem inclusive um link com um modelinho de uma declaração que você precisa apresentar lá para comprovar a sua comorbidade. Aí você já aproveita para conferir essa lista e ver todas as informações. Porque tem alguns detalhes, como por exemplo, não são todos os tipos de hipertensão e problemas respiratórios que estão na lista por enquanto. Então, onde acontece a vacinação hoje? Tem drive-thru e ponto para pedestres no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, lá no norte da ilha, no Centro de Eventos da UFSC, na Beira-Mar Continental, no antigo aeroporto, e somente ponto para pedestres no Floripa Shopping, que vai até às 4 da tarde. Lembrando que os autônomos da saúde, eles podem, os acima de 18 anos, podem se vacinar, mas aí até às 6h30 da tarde, na Secretaria de Educação à Distância da UFSC, que fica lá no centro da capital. Vamos mudar de cidade e falar de São José agora. Hoje o município vacina contra a Covid-19 as pessoas que têm 53 ou 54 anos com comorbidades. Importante que antes de sair de casa, essas pessoas façam cadastro no site da Prefeitura de São José e confiram a lista de comorbidades que estão tendo direito à vacina. O município também está fazendo a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos e profissionais de saúde que antes de sair de casa, essas pessoas façam cadastro no site da Prefeitura de São José e confiram a lista de comorbidades que estão tendo direito à vacina. O município também está fazendo a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos e profissionais de saúde com 28 dias ou mais
desde a primeira dose. Para quem vai de carro, os pontos de drive-thru são o Centro Multiuso e o Continente Shopping. Para quem vai a pé, a vacinação é na Praça do Céu, no bairro Ipiranga, e vai até às 4 da tarde. Vamos para Palhoça agora. Por lá, a vacinação com a primeira dose para os idosos de 60 anos ou mais na Estação Palhoça é até às 4 horas e na Pinheira é até a 1. E também tem agendamento para pessoas com comorbidades de 59 anos. A recomendação é que antes elas façam cadastro no site da Prefeitura e também, como em São José, confiram a lista de comorbidades. Então é só chegar com os documentos necessários na Faculdade Municipal de Palhoça até às 4 da tarde para agendar. E também dá para agendar a vacina de quem tem comorbidades e de 59 anos, pessoas com 59 anos, na Praia da Pinheira, das 9 da manhã até a 1 da tarde no drive-thru. Como tem muita informação, agora começa a ter muito grupo e tem muita diferença entre as prefeituras, é muito importante que as pessoas acessem os sites. A gente traz todo dia aqui no Jornal do Almoço, mas é muito importante também, sempre que você puder, dar uma acessada ali nos sites para reforçar essas informações e não ter nenhuma chance de erro. Laine. Obrigada, Júlio. Até falando para outras cidades da Grande Florianópolis, a gente destaca aqui as que estão entre as 4 maiores da região, mas temos muitas, então você aí entre no site, ou se você a cidade é menor, ligue para a sua prefeitura para saber direitinho antes de sair de casa. Júlio, obrigada pelas suas informações. O Júlio sai, entra agora Eduarda Demenec, vamos à Serra Catarinense. Em Joaçaba começa hoje a vacinação para pessoas com comorbidades e em Lages tem ampliação de faixa etária também para esse grupo, né, Duda? Boa tarde para você. Oi, Lani, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso mesmo, viu? Essa ampliação da faixa etária é para quem tem comorbidades e está sendo vacinado nesse primeiro grupo. Então, pessoas com mais de 50 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. Nesse caso, é preciso levar o cartão para comprovar o cadastro. Idosos com mais de 60 anos e também profissionais de saúde seguem recebendo a primeira dose por aqui. Essa imunização está acontecendo em 2 locais, no Parque de Exposições Conta Dinheiro em sistema drive-thru e também no ginásio Jones Minosso para os pedestres. Ela segue até às 5 horas da tarde hoje e os profissionais de saúde recebem a primeira dose somente no ginásio. Quem tem comorbidades precisa levar aí, além de um documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF, um atestado médico que contém o nome da doença que a pessoa tem. A segunda dose com a Coronavac também voltou a ser aplicada hoje aqui em Lages. No sábado, a Secretaria de Saúde recebeu mais de 3.000 doses dessa vacina e aí hoje foi possível então retomar a imunização para quem teve aí 28 dias de intervalo. A gente fala também sobre as doações que estão sendo feitas nesses locais de vacinação. Então, quem for vacinado pode levar 1 quilo de alimento não perecível e tudo vai ser doado para as famílias mais carentes aqui de Lages. E eu falo ainda de Joaçaba, no Meio-Oeste, porque, como a Laine disse, lá hoje as pessoas com comorbidades começaram a ser vacinadas. Por isso a gente preparou uma arte para relembrar quem está sendo imunizado nesse momento no município. São pessoas entre 18 e 59 anos com síndrome de Down, que fizeram transplantes de órgãos, puérperas e gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. Para outras comorbidades, a imunização é por idade. Então, hoje, quem tem entre Down, que fizeram transplantes de órgãos, puérperas e gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. Para outras comorbidades, a imunização é por idade. Então, hoje, quem tem entre 59 e 58 anos, tem deficiência permanente, mas não recebe o benefício de prestação continuada, segue sendo imunizado. Além de hipertensos, diabéticos, quem tem síndromes coronarianas, pessoas com AIDS, doença renal crônica, entre outras comorbidades. Amanhã é a vez de quem tem entre 57 e 56 anos. A vacinação por lá acontece das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde no Parque Municipal Ivan Oreste Bonato. É preciso levar, claro, um atestado, que ateste a saúde da pessoa, que doença que ela tem, além da carteira de identidade, carteira de vacinação e um comprovante de residência. Laine, meio-dia agora, viu? É contigo. Exatamente, o Sino tá avisando. Boa tarde, Duda, um bom trabalho para você aí. Meio-dia em ponto, vem aqui comigo para mostrar para você quem está de volta conosco. O nosso quadro Papo Reto é um quadro pelo qual a gente sempre teve muito carinho.
porque é quando a gente tem a oportunidade de dar uma força para resolver problemas que atingem o seu bairro, a sua comunidade, a sua vida. E se falou em papo reto, falou em Edson. Que bom, Ed, poder voltarmos a ter esse espaço que a gente teve que segurar um pouquinho em função da pandemia, mas ele está de volta com força total e cada vez mais junto com o nosso telespectador, né? Boa tarde. Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos ligados aqui no nosso Jornal do Almoço. É uma honra, que coisa boa. O nosso Papo Reto, enfim, está de volta. A partir de hoje, Elaine, Valgas, as pessoas de casa têm mais uma maneira de contar com a equipe do Jornal do Almoço. Juntos, nós vamos buscar soluções para os problemas que você tem aí no seu bairro. E vamos logo para a história de hoje, que abre essa retomada do nosso quadro. Há alguns dias, a Eliane, moradora de Biguaçu, do bairro Bom Viver, procurou a nossa equipe pelo WhatsApp, tá, gente? Lá em Biguaçu, ela e toda a vizinhança não aguentam mais a situação da rua onde eles moram. Ela foi completamente destruída por um temporal que aconteceu lá há 2 meses, em março. Segundo eles, a prefeitura até chegou a iniciar uma obra, viu? Mas o que era para ser legal, bacana, trouxe foi a dor de cabeça que não acaba mais. A Eliane, inclusive, gravou um videozinho pra gente, vamos ver, olha só. Eu tô aqui para mostrar um pouco da minha rua, a rua José Antônio Cardoso, no bairro Bom Viver, em Biguaçu. Como vocês podem ver, ela está cheia de buracos, dificultando o nosso trajeto, né? Fica muito difícil subir moto aqui. Quando sobe é patinando, correndo o risco de motoqueiro cair, como já aconteceu. Carro aqui não sobe nem pensar. Há 2 semanas eles começaram a abrir de novo buraco na rua para inserir manilha. No entanto, o trabalho está muito lento, muito devagar, e até hoje esse buraco está aberto no meio da rua, correndo o risco de alguma criança ou carro cair. Então eu faço um apelo aqui à Prefeitura de Biguaçu para que venha nos dar uma atenção, pois nós pagamos água, luz, impostos e precisamos disso, precisamos de uma rua melhor. Nossa, com certeza, a situação é gritante. Olha, a Eliane estava contando pra gente também que motoristas de aplicativo têm até cancelado as corridas quando ficam sabendo que é naquela rua. Porque, como ela disse, os carros não conseguem subir. Sabe o que nós fizemos? A gente foi lá conferir o problema de perto e, óbvio, buscar respostas das autoridades responsáveis. E quem encarou essa missão foi a Ana Vaz. Ana, dá teu papo. O canteiro de obras vazio entrega. Vem um dia, outro dia não vem, hoje não vem, mano. Aí fica nessa aí. As obras do bairro Bom Viver, em Biguaçu, começaram em março, logo depois de um temporal que atingiu parte da região. Atingiu e destruiu. O temporal que aconteceu na madrugada do dia 8 de março provocou vários estragos aqui no bairro Bom Viver. Esse muro, que chegou a desabar, agora já tem parte reconstruída. Só que algumas ruas continuam intransitáveis. A Norma largou de mão, teve que arranjar um outro lugar para guardar o carro, já que não sobe. Eu estou deixando um vizinho na rua de trás, no caminho uma quadra 2 vezes em quando, para deixar com compras, sacola, bem complicado, tá difícil. Segundo a prefeitura, logo depois do temporal, foi aberto um processo licitatório para a contratação de uma fornecedora de concreto, mas a empresa desistiu. Como houve uma nova contratação, os serviços atrasaram. Só que tem um outro problema. Quando chove? Quando chove, alaga e fica... Seja que Deus quiser, né? Tem que contar com Deus. Além da pavimentação, as obras também vão refazer toda a tubulação subterrânea, que foi destruída com a força da água. Enquanto isso não fica pronto, vai ter que ser um improviso. Tem muitas crianças que correm aqui, então por isso que foi colocada aquela madeira ali, porque fica tudo aberto e fica uma coisa muito feia. A prefeitura preferiu não gravar entrevista, mas disse que a obra de recuperação está em andamento, com trabalhadores e maquinário da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Também informou que vem atuando na implantação da nova tubulação de uma rede de grande vazão e que, depois dessa etapa, vai recuperar as vias. A prefeitura deu prazo de 50 dias. Queremos que eles venham aqui e acabem de uma vez. Antes que venha chuva, imagina só, se dá umas 2, 3 semanas de chuva aqui no bairro aqui. Acaba com o resto. Entendeu? Aqui... Em contato com a Eliane para saber como é que estão as coisas por lá agora. Sabe o que ela nos disse?
que continua tudo na mesma e que a coisa está até pior por conta dessas chuvas que estão caindo, que caíram recentemente. É barro, rapaz, que não acaba mais. Eles já saem para trabalhar com os pés todos sujos, viu? E hoje a gente tentou falar de novo com a Prefeitura de Biguaçu. Ainda não conseguimos, mas obviamente o nosso canal segue aberto. Vamos ficar de olho nesse prazo, que a gente sabe que é longo, viu? 50 dias para quem vive esse tormento todo, nossa, é bastante, viu? E se você, aí, também tem um problema na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, já procurou as autoridades responsáveis, mas não está vendo a solução sair? Manda pra gente, que a gente mostra aqui e vai junto com você atrás de respostas. O nosso WhatsApp é esse que está aí na tela, 996-334567. Para quem não está aqui na região, DDD é o 48. É bem legal você fazer assim como a Eliane fez, sabe? Ela colocou o celular na horizontal, pegou bem o problema. A propósito, Eliane, parabéns, você falou muito bem. Então você pode também gravar um videozinho na horizontal, vai ficar bacaninha na TV e conte qual é o seu problema. Laine Valgas, a partir de hoje eu posso voltar a qualquer momento. E você de casa, o papo reto é seu. Valeu, amiga, boa tarde. Obrigada, Ed. Vou pegar uma carona com você sobre a questão do WhatsApp, porque chegou a hora da gente conferir de perto. Brigadão, até mais. Quais são as mensagens que você está mandando pra gente? Qual é a sua opinião? Problema da sua rua? Um elogio? O que você quiser, o canal é seu. Chegando na tela, mais mensagens pelo 48996334567. Eli está começando hoje com a gente. Ontem no cemitério do Itacurubi eu fiquei indignada de ver tanto lixo. Entulhos de árvores cortadas, vasos e garrafas plásticas e pedaços de caixas de isopor. Em respeito aos nossos entes queridos, eu peço a atenção dos administradores do cemitério e eu vou colocar aqui também, Eli, a atenção de quem vai lá, o órgão público e o cidadão. Eli, obrigada pelo alerta. Sandra vem chegando por aqui. Olá, Laine, eu moro no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José, e eu venho aqui mostrar o descaso da prefeitura e também de alguns moradores do bairro com a calçada ao lado do meu edifício, local onde é depositado lixo, entulhos de móveis e até animais mortos. Aí não dá, né? Eu peço às autoridades para tomarem providências e que com isso as pessoas tomem consciência. Bem isso, Sandra, que eu falei para ele agora há pouco. O órgão público tem que prestar atenção, a tua mensagem vai ser levada à prefeitura, sim, em São José, como a da Eli também vai ser levada à Floripa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens. Obrigada a vocês duas. Agora, meio-dia, 7 minutinhos. A seguir, nós vamos falar sobre a polêmica da regularização da região conhecida como Ceazinha, em Florianópolis. E também vamos falar de um plano do governo federal que inclui Florianópolis num projeto de privatização de praias, de parques e de ilhas. Vamos falar também sobre esse caso que está na sua tela. Um policial foi atropelado e arrastado por 200 metros depois de uma abordagem de trânsito. Daqui a pouco a gente retorna para conversar mais com você. Você quer sorrir com qualidade? Venha conhecer a Sorri Fácil São José. Somos a maior rede de clínicas odontológicas próprias do Brasil, referência em implantes dentários. Além de cuidar da estética do seu sorriso com aparelhos invisíveis e lentes de contato. Aqui você faz seu diagnóstico por raio-x panorâmico, exame e tratamento em um só lugar. Agende já a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130. Chegou a Operação Descontão Valdir Móveis. Lógicas próprias do Brasil. Referência em implantes dentários. Além de cuidar da estética do seu sorriso com aparelhos invisíveis e lentes de contato. Aqui você faz seu diagnóstico por raio-x panorâmico, exame e tratamento em um só lugar. Agende já a sua avaliação. Ligue 0800 600 3130. Chegou a Operação Descontão Valdir Móveis. Desconto de 20, 30, 40 e até 50%. Aproveite! Roupeiro 100% MDF com portas de correr apenas R$ 1.799 ou R$ 179 ao mês. Conjunto box queen size com molas ensacadas, só R$ 1.599 ou R$ 159 mensais. Cozinha 6 peças com espaço para forno em micro, só R$ 1.999 ou R$ 199 mensais. Aproveite! Operação Descontão Valdir Móveis. Valdir Móveis, quem quer móveis vai de Valdir.
Florianópolis, a vacina contra a Covid também protege contra a fome. A campanha Vacinação Solidária está arrecadando alimentos em todos os drive-thru de vacinação. As doações são destinadas a milhares de famílias que estão passando por necessidade durante a pandemia. Faça a sua parte. Quando for receber a vacina, leve alimentos e itens de primeira necessidade para a doação. Assim você protege sua saúde e ajuda quem precisa. Fundação Somar, Prefeitura de Florianópolis. A gente não consegue prever o futuro, mas pode e deve estar preparado para ele. Na Cressol você conta com a credibilidade e tradição de uma instituição financeira cooperativa que valoriza seu dinheiro e oferece as melhores soluções para aplicações. Você poupa e investe com segurança e rentabilidade para alcançar seus objetivos e está sempre pronto em todas as situações. Vem junto, somos a Cressol. Meio-dia, 10 minutinhos, o Jornal do Almoço de volta ao vivo com você. Agora para compartilhar que um policial militar foi atropelado e arrastado por quase 200 metros porque pediu para uma motorista parar em uma abordagem policial. O Paulo Miller está chegando junto conosco para dar mais informações. Esse policial ele foi levado para o Hospital Governador Celso Ramos, ele teve traumatismo craniano e temos alguma atualização sobre o estado de saúde? Em observação. O atropelamento foi bem nesse ponto onde a gente está, na Avenida Prefeito Valdemar Vieira, no bairro Saco dos Limões, quase na esquina do Direto do Campo. O que aconteceu aqui? A Polícia Militar estava atendendo um acidente de trânsito no sábado, quando, de acordo com a PM, os policiais perceberam que uma motorista cometia uma infração de trânsito. Eles então foram fazer a abordagem e orientar essa motorista quando aconteceu exatamente isso que a gente acompanha aí nas imagens. Ó. O policial ele parou na frente do carro dela, a motorista acabou dando uma arrancada mais brusca no primeiro momento, mas segundos depois ela acelera e arrasta esse policial militar no capô por em torno aí de 200 metros. Ele cai no asfalto e ele foi levado para o hospital desacordado. Já a motorista foi encontrada na casa da mãe dela, a mãe dela que era inclusive passageira do veículo. A condutora foi encontrada próximo dessa casa. A Polícia Militar disse que no momento da abordagem ali nessa casa, ela tentou resistir à prisão e chegou até a agredir um dos policiais. As duas, tanto a passageira quanto a motorista, foram encaminhadas para a delegacia de polícia. O carro já passou por uma perícia do Instituto Geral de Perícias. Agora essa motorista ela vai responder por tentativa de homicídio. Laine. Obrigada, Paulo, pelas informações. A gente segue acompanhando também. E agora a gente muda de assunto para contar para você que o governo federal quer criar o que está chamando de Cancún brasileira. Para isso, criou um plano que prevê privatização ou concessão de terrenos, faixas de areia e até ilhas para incentivar o turismo e a instalação de resorts. Essa informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que apurou que Florianópolis vê privatização ou concessão de terrenos, faixas de areia e até ilhas para incentivar o turismo e a instalação de resorts. Essa informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que apurou que Florianópolis está nesses planos. Deixa eu chamar a Dagmara para conversar sobre esse assunto conosco. Dag, o que isso representa para a nossa região e para todo o estado, né, nesse contexto? Boa tarde. Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos. Pois é, essa situação já criou polêmica, né? Desde que essa informação se tornou pública de que Florianópolis também está nos planos do governo federal em relação a esse programa que se chama Praias do Brasil, essa situação está repercutindo bastante. Esse programa ele é definido pelo Ministério da Economia, em parceria com o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente. E a ideia, como a Laine já adiantou, é justamente ceder imóveis, por exemplo, públicos em cidades turísticas e também bens que hoje são inalienáveis e aí passariam por concessão, que é um processo um pouquinho diferente, como faixa de areia, ilhas, espelho d'água, para instalação de resorts e também instalação de piers, marinas. E a ideia do governo federal é criar Cancuns brasileiras, né? Inspirado então no modelo de Cancún, no Caribe, no México. Agora, além de Florianópolis, outras cidades também estariam nessa lista de prioridades, segundo a Folha de São Paulo. Seria Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Maragogi, em Alagoas, e Cairu, na Bahia.
Aqui para Florianópolis, segundo a apuração da Folha, o que estaria nos planos do governo federal seria a utilização, a concessão de ilhas na região de Florianópolis e também de espelho d'água para instalação de píeres. Nesse caso, para píeres e marinas. Essa segunda questão dos píeres e das marinas poderia, por exemplo, facilitar a chegada de navios de cruzeiro, que é algo que a capital vem tentando viabilizar há algum tempo, ainda não conseguiu, então é administrado pelo governo federal. Nós temos ilhas com fortificações militares federais também. Então, ainda não se sabe exatamente como é que o governo federal pretende fazer esse tipo de concessão. O fato é que isso causa muita discussão, muita polêmica. Hoje, por exemplo, eu conversei com o professor Paulo Horta, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele levantou essa questão de que esses investimentos podem acabar atrapalhando o acesso público a alguns locais, ou seja, algo para ser muito bem discutido, né, Elaine? Você segue acompanhando, né, Dag? Muito obrigada, um bom trabalho a você, viu? E o assunto agora envolve comerciantes do mercado de hortifruti, conhecido como Ceazinha, na região continental de Florianópolis. Por determinação do Tribunal de Contas do Estado, os boxes terão que ser regularizados através de licitação. Agora, a Prefeitura deu um prazo para que os comerciantes saiam do local. É uma história que começou em 2010, depois de uma auditoria do TCE. Lá se vão mais de 4 décadas que o seu Moisés acorda cedo e prepara os hortifrutis com todo o carinho para os clientes que frequentam o Ceazinha, no bairro Coloninha, região continental de Florianópolis. Foi assim, aos poucos, que ele conquistou pessoas como a dona Jane. Estou aqui já há mais de 30 anos fazendo a mesma, comprando de tudo um pouquinho, né? Marcelo vem de uma família de barbeiros tradicionais da região. Só que no bairro, eles estão atendendo desde a década de 1950. Através da barbearia, né? Que eu sustento a minha família. O meu filho foi criado dentro da barbearia comigo. O Diego cresceu aqui dentro. Traz nas lembranças de infância que no bairro, eles estão atendendo desde a década de 1950. Através da barbearia, né? Que eu sustento a minha família. O meu filho foi criado dentro da barbearia comigo. O Diego cresceu aqui dentro. Traz nas lembranças de infância várias histórias bacanas. O pai, na verdade, ele acabou não tendo oportunidade de estudar, né? Ele acabou não concluindo o ensino fundamental. E é graças a isso aqui que eu tive a oportunidade hoje de estar estudando na UFSC, né? Eu faço ensino superior graças às oportunidades que isso aqui deu para nossa família. Ceazinha é cultura e é tradição. Aqui a gente encontra o verdadeiro mané, né? Pessoas simples da comunidade que vêm aqui jogar o seu dominó, às vezes, fazer a sua feira. No total, 15 famílias dependem financeiramente das funções que exercem aqui dentro do Ceazinha. Esse lugar tradicional, cultural do lado continental da cidade. Aqui é comum nós encontrarmos funções que passaram de pai para filho. Pessoas que vêm logo cedo comprar seus hortifrutis fresquinhos. Mas isso está correndo risco de acabar. Em 2018, o Tribunal de Contas do Estado deu um prazo para que o município regularizasse a situação dos comerciantes que atuam no Ceazinha. Até hoje, isso não aconteceu. Agora, o Ministério Público do Estado, que acompanha o caso através de um inquérito civil, solicitou à Prefeitura o cumprimento das medidas determinadas pelo TCE. Decisão do Tribunal de Contas definitiva, ela veio sim em 2018 e desde lá a Prefeitura, através de diversos órgãos, fez reuniões com esses comerciantes em alguns momentos, procurou-se alternativas para a saída deles e agora esse assunto chegou até o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que pede sim providências imediatas do município para cumprir essa decisão de já 3, 4 anos atrás. Os comerciantes contam que fiscais do município estiveram no local dando um prazo para que todos saiam. Caso contrário, os boxes podem ter a luz cortada. E eu acho assim, numa situação de hoje, da pandemia, hoje você desalojar 15 pessoas, 15 famílias, vamos falar se a gente fosse bandido, na verdade, né?
a gente deu um passo a mais na necessidade de cumprimento e aí sim foi essa visita da fiscalização num ato um pouco mais incisivo de necessidade do cumprimento. Então, por isso esse novo prazo ali que foi dado. Mas é claro que se houver a necessidade, a gente pode estender um pouco esse prazo. Não há data para abertura do processo de licitação e também não se sabe o destino do prédio, que há décadas reúne comerciantes e moradores do bairro. Precisa, primeiro, a retirada das pessoas para depois a definição da nova ocupação e a nova forma de exploração do local. Se através de serviços públicos ou a continuidade, o resgate de eventual comércio de hortifruti, por exemplo. A Procuradoria-Geral do município disse que foi firmado um novo acordo com os comerciantes para a regularização dos boxes. Segundo a Procuradoria, eles pediram para ficar no local até o dia 31 de maio, quando devem então deixar o espaço definitivamente. O acordo será oficializado ainda hoje e a Prefeitura deve comunicar ao Ministério Público do Estado até amanhã. 12h20, hora da nossa interação com você que nos acompanha, 48 996 33 4567 é o seu canal para conversar conosco ao vivo no Jornal do Almoço. Mais mensagens chegando por aqui. O Fabiano está mostrando uma foto aqui dizendo o seguinte: eu sou o Fabiano, morador da Barra da Lagoa. A ponte de travessia do canal da Barra está caindo. Nós pedimos ajuda. Fabiano, é urgente, a gente sabe, acompanha esse caso de perto e vamos reforçar esse teu pedido junto também aos órgãos competentes. Obrigada pela tua mensagem. Do Fabiano a gente vai ao Luiz Quentes, obrigada pela tua mensagem. Do Fabiano a gente vai ao Luiz Carlos da Rosa. Eu sou morador do bairro Jardim Atlântico, estamos há anos pedindo à prefeitura pelo menos uma placa indicando ponto de ônibus na Avenida Atlântica, que é bem movimentada, né? Retiraram o abrigo para a reforma há mais de 6 anos e até agora nada. Que coisa, hein, Luiz? Obrigada, a gente vai enviar também à Prefeitura de Florianópolis essa tua mensagem. E agora vem chegando conosco a Adenir Pereira. Eu sou morador dos Ingleses e há 2 meses carros estão caindo dentro de uma vala que se formou depois de chuvas fortes na servidão Vista do Mar. Eu já fiz diversos pedidos para a Prefeitura colocar calçamento no local e não obtive resposta. Aliás, eu acredito que ele esteja tirando o seu carro, inclusive do buraco que ele está reclamando para a gente. Adenir, fica tranquilo que a tua solicitação também será levada à Prefeitura da cidade. Tem mais mensagem chegando? Tem, a Tânia está com a gente. Eu pego 5 ônibus por dia, eu moro nos Ingleses e trabalho em Jurerê Internacional. Na temporada, a situação nem se comenta, mas na pandemia está muito pior. As janelas são fechadas todos os dias pelos passageiros. O cobrador e o motorista não fazem nada. Eu pergunto à empresa Fênix e ao prefeito o que fazer. É a mesma pergunta que a gente vai fazer também e também compartilhando com os telespectadores que pegam ônibus que esse não é o momento para a janela fechada, a menos que tenha um temporal, uma chuvarada, enfim, que a gente até compreende. Mas, Tânia, obrigada por teres escrito para a gente. A tua mensagem também segue para os órgãos competentes. 12h22, no próximo bloco a gente fala de dor, de saudade. Nós falamos com as famílias das vítimas da tragédia da semana passada no município de Saudades e que agora carrega um sentimento muito forte nesse nome, saudades. Vamos falar também sobre a alta do Henrique, o guerreirinho de 1 ano e 8 meses que sobreviveu a esse ataque. As famílias das vítimas da tragédia da semana passada no município de Saudades e que agora carrega um sentimento muito forte nesse nome, saudades. Vamos falar também sobre a alta do Henrique, o guerreirinho de 1 ano e 8 meses que sobreviveu a esse ataque. Daqui a pouco, depois do intervalo. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Existe o desenvolvimento sustentável. Existe uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Nós somos o Sicredi, uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Aliamos as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos.
É com esses valores que queremos construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Prazo desse projeto para semana que vem. Segunda-feira, então, por favor. Desculpa, viu? Espera aí, rapidinho. Olha aqui. Amazon, tudo para você de A a Z. A Prefeitura segue acelerando a vacinação contra a Covid-19 em Florianópolis, aplicando as doses na população assim que elas chegam. Mais de 110 mil moradores já receberam a vacina. Mas atenção, a imunização só ocorre após a segunda dose. Se você já recebeu a primeira, não deixe passar a segunda aplicação e continue mantendo as medidas de proteção. Saiba mais sobre as etapas de vacinação em... Por causa de toda aquela confusão envolvendo Ercílio Luz, e agora está perto das semifinais, Roberto. Boa tarde. Essas coisas só acontecem na Ilha dos Casos e Ocasos Raros. Se não aconteceu em nenhum lugar no Brasil, vai acontecer aqui. E ontem o Figueirense atropelou olimpicamente o time da Chapecoense. Por quê? Porque o momento é da Chapecoense, não era do Figueirense. E acontece que o Figueirense surpreendeu, jogou um futebol de marcação, de saída de bola, jogou pelas laterais, pela ponta direita, com esse rapaz aí, que jogou muito ontem, né? Santos, como também o time todo do Figueirense foi muito qualitativo ontem. O primeiro gol do Figueirense aí foi um gol contra do zagueiro Thiago, mas se o Figueirense não tem nada com isso, continuou jogando. O Ale Santos meteu uma bola na esquerda e aí quase que o Figueirense faz o segundo. No primeiro tempo o Figueirense fez 3 gols em apenas 13 minutos. E com a bola rolando, 27 minutos de jogo já tinham 3-0. E o Figueirense foi colocando. Chapecoense não entendeu nada, porque poupou 2, 3 jogadores que ficaram em Chapecó, e aí não sei se subestimou o adversário, o que andou acontecendo, mas a Chapecoense não jogou nada do que ela vem jogando no campeonato estadual. E a ordem agora que o Figueirense tem 2, a ordem para os advogados da Chapecoense no Rio e aqui em Florianópolis é tentar de todas as maneiras não sair o segundo jogo, cancelar o jogo de quarta-feira. Vai ser muito difícil, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Pleno, tem uma reunião amanhã. Essa reunião, na pauta, não cabe mais esse jogo, a pauta já está cheia. O presidente Rodrigo Titerix deve convocar uma reunião extraordinária para quinta-feira. Aí o segundo jogo já aconteceu. Mas diante de tanta certeza do erro do Ercílio Luz, que colocou o Figueirense no campeonato, dificilmente vai ser revertido. A Chapecoense tem que reverter esse jogo em campo. Em campo. Tem que fazer o placar em campo. Porque o Figueirense voltou, não tem nada a ver com essa briga jurídica, mostrou o seu futebol, foi um Figueirense completamente diferente, meio campo forte, marcador, time bom, time saindo para o jogo e fazendo gol, completando, concluindo a jogada de ataque. Então, esse jogo de momento vai prolongar depois do jogo de quarta-feira. O negócio é resolver em campo. O pessoal da Chape tem que resolver em campo, fazer valer aquilo que todo mundo diz que é o melhor time do estado, que ontem não provou. É isso aí, Lene. Festa na ilha, outro continente. É verdade, Roberto. Obrigado, uma ótima semana, um bom trabalho a você. Agora eu te peço licença, porque chegou a hora de batermos uma bolinha do outro lado, aqui no outro campo, com Leandro Puchalski, chegando para conversar sobre o tempo conosco. E o litoral amanheceu aí com chuva desde ontem, na verdade, né, Leandro? Segue assim? Boa tarde. Boa tarde. Aos poucos vai parando, viu, Lene? Porque a gente está com a umidade do mar avançando e essa umidade do mar vai diminuir bastante agora ao longo da tarde. Mas ainda a gente está com o tempo instável, predominando na faixa
leste do estado. Dependendo da região de Santa Catarina, a condição do tempo está bem diferente. Então vamos lá com as informações aí das próximas horas, tá? Durante a tarde de hoje, a Grande Florianópolis ainda tem bastante nebulosidade, alguma chuva fraca ainda faz parte da previsão, mas gradativamente ao longo da tarde a gente vai tendo essa chuva parando, com sorte até algumas aberturas de sol. Temperaturas que não sobem muito, 22, 24 graus. Como essa umidade do mar ela não interfere no meio oeste e também na parte da serra, as duas áreas continuam como foi o período da manhã, com a presença do sol, com o tempo mais seco. 22, 24 graus, previsão do meio oeste, e na Serra Catarinense temperatura baixando um pouquinho, ou melhor, não subindo tanto, não chega a baixar, na faixa dos 19, 21 graus. Para amanhã temos alguma mudança prevista? Temos algumas mudanças. Na verdade, essa umidade do mar ela vai sair, mas vai avançar uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul, né? E lembrando sempre que frente fria é um sistema associado à chuva. Então, da seguinte forma, para quem está na Serra Catarinense, a terça-feira já direta, desde o início do dia, vai ter cobertura de nuvens com chance de chuva a qualquer hora. Dá uma olhada na temperatura, porque junto com a frente fria vem a massa de ar frio, o que baixa a temperatura. De 22 graus para quem está na Grande Florianópolis, e amanhã tarde entre 19 e 21 graus para quem está mais no meio oeste do estado. Em relação a essa chuva, a previsão é que durante a quarta-feira de manhã ela ainda ocorre, e a partir da tarde da quarta a gente vai começar a ter um tempo mais seco. Então o que chove entre o decorrer da terça e da quarta pode acumular volumes maiores. Eu separei aqui esse mapa que mostra a quantidade de chuva prevista aí para até o meio da semana. Então essa parte aqui, ó, do vermelho, volumes mais em torno de 50 milímetros, principalmente no norte, no Vale do Itajaí, algumas áreas do litoral. Volumes menores previstos para a região sul, para a serra, na faixa aí de 10 para 20 milímetros, o que também deve acontecer nas áreas do meio oeste, o que é uma boa notícia. O estado está precisando realmente de chuva, e ela aparecendo é importante. Claro que não vai resolver o problema da questão da estiagem, mas pelo menos já é alguma estabilidade que ocorre, e aí eu vou destacar principalmente, tá? Noite de terça para quarta e quarta-feira da manhã, boa parte desses volumes aqui. E depois da frente fria, vem o ar frio, que nessa época do ano costuma ser um pouco mais forte. As temperaturas devem baixar ainda mais? Isso, o meio da semana vai ter característica da influência dessa massa de ar mais frio. Então a gente tem uma tarde de quarta-feira de temperaturas baixas aqui no estado, né? Abaixo de 20 graus, já faz frio na quarta. E no amanhecer da quinta, a gente tem temperaturas negativas previstas para a serra, com possibilidade de formação de geada, até mesmo algumas áreas de baixada do meio oeste. A quinta-feira pode começar com alguma geada, então a segunda parte da semana tem um pouco a cara mais de inverno, mais ou menos como foi o frio lá da semana passada. Então tá bom, querido. Tá bom? Seguimos te acompanhando. Um abraço. Pra ti também. Até amanhã. E com o arquivamento do impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, a semana começa com movimentação nos bastidores para a continuidade da gestão. O Anderson Silva, chegando comigo ao vivo, acompanha o andamento dos principais assuntos e traz os detalhes pra gente, né, Anderson? Boa tarde para você. Oi, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a página virou e a máquina tem que andar. Essa é a realidade aqui em Santa Catarina hoje. Porque o governo do Carlos Moisés da Silva retomou os trabalhos na última sexta-feira à tarde, sábado já teve reunião, hoje já começa a semana com agenda intensa, e a gente tem alguns pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte: até depois da manhã, quarta-feira, o governo do Carlos Moisés da Silva vai decidir sobre o auxílio emergencial de Santa Catarina. Daniela Rainer havia anunciado. Anderson, boa tarde para você. Oi, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a página virou e a máquina tem que andar. Essa é a realidade aqui de Santa Catarina hoje. Porque o governo do Carlos Moisés da Silva retomou os trabalhos na última sexta-feira à tarde, sábado já teve reunião, hoje já começa a semana com agenda intensa, e a gente tem alguns pontos importantes. O primeiro deles é o seguinte: até depois da manhã, quarta-feira, o governo do Carlos Moisés da Silva vai decidir sobre o auxílio emergencial de Santa Catarina. Daniela Rainer havia anunciado um auxílio emergencial. Moisés, quando assumiu, disse que pode ampliar esse auxílio, ou seja, das 62 mil famílias que seriam contempladas, esse número pode ser maior. E aí já tem gente se perguntando: quem vai ser beneficiado? Como dá para saber?
Isso só na quarta-feira a gente vai saber quando o governo vai bater o martelo. Se amplia ou não o número de pessoas beneficiadas por este auxílio, que vai ser de R$600 a princípio. 2 parcelas de R$300 para um grupo e 3 parcelas de R$200 para outro grupo. Vamos aguardar até quarta para ver se o governo inclui mais gente. Além disso, reforma da Previdência. Esse é um assunto que vai tomar a pauta do governo e da Assembleia Legislativa nos próximos meses. Da sociedade, é claro, esse é um assunto da sociedade catarinense. A reforma está pronta, Moisés vai dividir com lideranças partidárias, com os poderes, e depois vai encaminhar para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Reforma administrativa, Moisés vai mexer na estrutura organizacional interna, só que não vai ser tanto como ele tinha previsto inicialmente. Porque alguns mexes internos ele vai ter que fazer acomodações políticas, ele anunciou a recondução do seu secretariado, mas esses nomes que estão aí, alguns podem sofrer mudanças. Na verdade, vão. O governo Moisés vai fazer troca nos secretariados nas próximas semanas, aí sim para afinar um pouco mais as cadeiras. Deputados não vão ser chamados para compor mais o secretariado, mas sim vão fazer indicações. Além disso, Lene, investimentos em infraestrutura, o próprio governador falou sobre isso hoje de manhã no Bom Dia Santa Catarina, e também na área da educação. Porque o governo Moisés retoma as suas funções com o cofre cheio. Tem bastante dinheiro, tem propagado isso, tem falado bastante. O problema de você falar que tem dinheiro, Lene, é que aparece gente de tudo que é lado pedindo para receber esse dinheiro. Então agora tem muita discussão sobre isso. Obviamente que vários setores vão querer discutir. O pessoal da segurança pública quer discutir reposição, o pessoal da educação pede também recursos, a questão das escolas que precisam ser reformadas, está lá na lista número 1 das situações a serem enfrentadas. Agora há uma extensa pauta daqui para frente que Santa Catarina vai ter que enfrentar. O governo Carlos Moisés da Silva sabe disso, tem muitos desafios pela frente e o que a gente espera é que esse dinheiro possa ser aplicado para os catarinenses. Acima de tudo, o que nós esperamos é o seguinte: muito se falou da questão dos respiradores, o impeachment era sobre os respiradores. O governo não pode deixar esse assunto, tem que continuar internamente cobrando os órgãos de fiscalização para se saber qual é o resultado dessa investigação dos 33 milhões. Moisés se livrou disso, comprovou que não tem envolvimento. Agora, a gente precisa saber o destino desses recursos, isso é muito importante, essa investigação tem que continuar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar dos políticos que pensem agora em 2021. Chega de pensar em 2022. A gente já pensou demais no ano que vem. Tem muito problema para resolver e esses problemas precisam ser resolvidos agora. Na verdade, não tem ano que vem se a gente não pensar esse ano de verdade, né, Anderson? Muito obrigada, tá? Um bom trabalho a você. E outra das tentativas de Moisés agora é derrubar o veto ao projeto de lei que permite o uso de recursos estaduais em obras federais. É um dinheiro que está sendo muito esperado aí no Vale do Itajaí, né, Evandro? Boa tarde para você. Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos. Muito esperado esse dinheiro. Afinal, o governo federal previu apenas 56 milhões de reais no orçamento da União para a duplicação da BR-470. Isso é menos de 1/3 do que foi aplicado no ano passado e não representa nem 10% do dinheiro necessário para concluir as obras de duplicação da 470. Mas só para a gente ter uma ideia de como a turbulência política que vivemos em Santa Catarina interfere na vida real do cidadão. Esse talvez seja o melhor e maior exemplo. O governador Carlos Moisés havia enviado um projeto à Assembleia Legislativa no início de março, que é o reais em obras do governo federal. Esse projeto começou a tramitar, mas em meio a isso o governador Carlos Moisés foi afastado para responder ao processo de impeachment. A governadora Daniela Rainer assumiu, a Assembleia fez alterações no projeto, aumentou a verba para 350 milhões de reais, incluiu a BR-280, a BR-163, carimbou o dinheiro para essas rodovias, mas a governadora na semana passada considerou que essas alterações eram inconstitucionais, ilegais, e por isso vetou o projeto. Agora, o governador reempossado discorda dessa análise e diz então que vai pedir aos deputados para que eles derrubem o veto do próprio executivo. Então, o projeto é do executivo, o próprio executivo vetou e agora defende que o veto seja derrubado. Tudo isso por causa, obviamente, desse troca-troca, né, no comando do governo de Santa Catarina. Mas como você disse, Laine, o que interessa para os cidadãos aqui do Vale do Itajaí, também do Norte e do Oeste, é que o dinheiro chegue até as rodovias. Porque o governo federal está disposto a fazer essa parceria com o Estado, o governo pode ainda pedir algum tipo de contrapartida, mas a tendência é que, se aprovado, se derrubado o veto pela Assembleia,
aí o governo vai até o DENIT para oferecer esse dinheiro e quem sabe, tomara, o dinheiro chegue ainda este ano para reforçar as obras da duplicação. Lene. Obrigada, Evandro. Um bom trabalho a você aí no Vale, viu? 12h38, agora é hora de nós atualizarmos as informações sobre o crime brutal que aconteceu numa creche no município de Saudades, no oeste do estado. O delegado que investiga o caso disse mais cedo à nossa equipe que pretende ouvir o agressor entre hoje ou amanhã. Segundo o último boletim médico, ele pode ter alta do Hospital Regional de Chapecó a partir desta terça-feira. Os repórteres Ricardo Vondorf e Matheus Clesch do estado. O delegado que investiga o caso disse mais cedo à nossa equipe que pretende ouvir o agressor entre hoje ou amanhã. Segundo o último boletim médico, ele pode ter alta do Hospital Regional de Chapecó a partir desta terça-feira. Os repórteres Ricardo Vondorf e Matheus Castro estiveram na cidade e conversaram com as famílias das vítimas que buscam agora forças para seguir em frente. O que é? É um corá? Para quem é esse coração? Para quem? E para quem mais? A pequena Sara, de 1 ano e 8 meses, ensinou a mãe a dimensão do amor. Eu não sabia o que é o amor, mas tu vai só saber isso quando você for mãe. Quando você tem uma criatura fora de ti, que você olha e diz, ele carrega um pedaço de mim. Agora há um berço vazio na casa da Cláudia e do Evandro. O que a mamãe e papai é? Ama. Porque foi isso que ela aprendeu de nós. A gente não cansou de repetir que papai e mamãe amavam muito. Beijo, vovó. A mesma dor aperta o coração dos pais de Anabela. Ela era alegre, feliz, simpática. Por onde ela passava, todo mundo adorava ela. Ela conquistava todo mundo com o seu carisma. Ela era minha fortaleza, ela era minha base. Eu tô sem chão. Eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Também ficou um vazio na vida de Dona Terezinha e do seu José, os pais da Kelly, a filha que amava ensinar crianças. A Kelly começou a trabalhar cedo, ela teve uma vida sempre bem ocupada e com isso ela foi se formando uma líder. Ela foi trabalhar com criança, onde ela se apaixonou por essa profissão. A tragédia que mudou para sempre a vida de 5 também feriu um menino de 1 ano e 8 meses que sobreviveu. Delegado, o que as testemunhas disseram sobre o que aconteceu aqui? De acordo com o relato das testemunhas, naquela manhã o agressor entrou por aquela porta e veio nessa direção. Essa foi a primeira sala onde ele veio. Ele colocou a cabeça para espiar e era a sala justamente onde a Kelly estava. Aí a Kelly saiu para saber o que estava acontecendo. A Kelly estranhou esse rapaz na porta, saiu para ver o que estava acontecendo e aqui ele já começou a agredi-la, nesse espaço aqui. A Kelly ainda conseguiu correr, conseguiu escapar dele e veio parar nessa sala aqui, que era onde estava a Mirla, agente educacional, e as 4 crianças que viriam a ser atacadas depois. A gente teve a permissão da prefeitura para entrar na creche, mas não nas salas de aula, que continuam trancadas. 19 crianças estavam aqui no momento do ataque, distribuídas em 5 salas, cada uma delas com uma professora e 2 agentes educacionais. Naquele momento de pânico e de terror, algumas professoras conseguiram fugir levando crianças. Outras não tiveram tempo, então se trancaram nas salas de aula e usaram o peso do corpo para impedir a entrada do assassino. E isso acabou salvando muitas vidas. Fechar a porta e segurar para ele não entrar. E ele tentou entrar com toda a força dele, nós não deixamos, para tentar salvar nós mesmas também e as 5 crianças que estavam junto com nós na nossa sala. Eu fiz aquilo que precisava ser feito. Eu fui até um pedaço tentar ajudar minha colega. Eu vi que não dava. Seria só mais uma vítima. Gritei tudo que podia gritar para meus colegas de trás, proteger suas crianças e se proteger. E tinha tudo que podia gritar para meus colegas de trás,
proteger suas crianças e se proteger. E tinha que voltar para a sala porque eu tinha que proteger os meus alunos. Os crimes chocaram os moradores da Pacata Saudades. A gente dorme com a casa aberta. A gente estaciona o carro na rua e deixa a chave dentro do carro. Nunca se imaginou que num lugarzinho pequeno que nem o nosso aqui, onde que todo mundo se cumprimenta, todo mundo se conhece, que alguém daqui entrar fazer uma coisa assim na creche. Não tem casas com muro, com cerca. Isso aqui é outro mundo para nós. Em qualquer local, né, um crime dessa magnitude, com essa crueldade, ele causaria um impacto gigantesco, né? Em Saudades me parece que é ainda mais extraordinário, porque é uma cidade que ela não tem crime praticamente. É uma cidade muito pacífica, muito tranquila. A polícia ainda não sabe o que motivou os crimes. Na cabeça da mãe da Sara, as perguntas que ecoam são outras. A gente tem algumas perguntas que não calam. Por que a gente mandou ela? Por que ela não ficou mais uns meses com a avó? Por que ela não ficou em casa? Por que ela não conseguiu se salvar? Por que não... Não sei. As mães de Saudades buscam forças para seguir em frente. Nas famílias, né? No meu filho, eu tenho que tirar forças pelo meu filho, né? Porque ele precisa muito de mim, porque ele também está muito abalado. A gente vai precisar juntas, nós mães, elas professoras, buscar forças. Nós para superar a perda e elas para continuar fazendo esse belo trabalho que elas já vinham fazendo. O domingo, Dia das Mães, foi de muita tristeza. Nunca o nome de Saudades fez tanto sentido. Eu não vou ter minha princesa comigo. Nome de Saudades fez tanto sentido. Eu não vou ter minha princesa comigo. Sabe, eu nunca vou ouvir ela me chamar de mãe, porque ela falava poucas palavras ainda. Para nós, assim, é muito difícil, porque ela tava... Nós era presente para ela e ela muito presente pra gente. Eu sempre vou lembrar do sorriso dela. Que não tem uma foto que ela não tem um sorriso lindo. E isso que eu quero guardar. A imagem deles, que eu quero carregar, deles sorrindo, porque eles eram crianças muito alegres. Eram crianças muito amadas e verdadeiros anjos. Eles eram verdadeiros anjos. E é na essência dessa alegria que eles nos deixam que a gente tenta encontrar forças, né? A gente só se coloca no lugar de quem está vivendo isso lá. Se a gente já sente aqui, não sabe nem o que dizer, imagine lá. Recebam as nossas forças, as nossas melhores energias. E por falar em anjos, o bebê Henrique, que sobreviveu ao ataque à creche de Saudades, já se recupera ao lado da família. Felizmente, depois de 6 dias internado, um desses anjos teve a chance de voltar para casa. O bebê, de 1 ano e 8 meses, é o único sobrevivente da tragédia de Saudades. Ele recebeu alta do Hospital da Criança em Chapecó neste domingo, Dia das Mães, quando a família foi homenageada por um coral. Na chegada em casa, no interior de Saudades, o pequeno Henrique foi aplaudido por amigos da família. Seja bem-vindo, Henrique. Após a recepção, já com o filho Henrique nos braços, Adriana e Diego agradeceram as orações em um vídeo publicado nas redes sociais. Estamos hoje aqui muito felizes. Queremos agradecer primeiramente a Deus. As mães, ganhamos um presente. Henrique nasceu de novo, graças a Deus. Deus o protegeu. Queremos agradecer as orações de todos que estiveram nos acompanhando e orando pela recuperação do Henrique. E além de agradecer pela recuperação de Henrique, a Adriana pediu orações pelas outras famílias atingidas pela tragédia. Pedir que continue orando pelas famílias que perderam seus entes queridos. Pedir que dando força às famílias, às mães. Muito obrigada a todos. No meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Música
da minha infância. O Henrique queria a mãe todinha para ele, que a tua energia venha trazer mais alento aos corações de todos que sofrem aí pela perda de tantos outros anos, né? Vamos lá. A seguir a gente atualiza os números da pandemia para você, pandemia que mudou a rotina de quase todo mundo. E vamos começar hoje a mostrar o impacto na vida dos jovens, trabalho, relacionamento. Exação, Brasil 2018. Educação. 12h48, já a gente retorna. Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias dos produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Dose tripla de vantagens Fred Pneus. Pneus Goodyear Aro 16 em 12 vezes de R$ 29,90. Aproveite a opção periódica em 12 parcelas. Pensou Auto Center, vai na Fred Pneus. A gente não consegue prever o futuro, mas pode e deve estar preparado para ele. Na Cressol você conta com a credibilidade e tradição de uma instituição financeira cooperativa que valoriza seu dinheiro e oferece as melhores soluções para aplicações. Você poupa e investe com segurança e rentabilidade para alcançar seus objetivos e está sempre pronto em todas as situações. Vem junto, somos a Cressol. Pau! Residência Antônio Neto. Apartamentos de até 118 metros quadrados, sendo 2 e 3 dormitórios, com suíte e localização privilegiada. Venha conhecer o Residencial Antônio Neto. AM Construções. Essa marca tem base concreta. Desafio de gigantes eles. A maior negociação com a indústria da tecnologia. Pesquise, compare e comprove. Notebook Lenovo Core 3 com R$900 de desconto. Só R$2.999 à vista. Lançamento. Motorola Moto G10 apenas R$1.490 à vista. Panasonic Smart TV 32 polegadas ou smartphone Samsung A11 só R$1.290 à vista cada. Desafio de gigantes eles. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. A Intelbras é uma empresa brasileira que desenvolve e produz soluções de segurança, comunicação, redes e energia. A gente pensa no hoje e antecipa o amanhã. Intelbras, sempre próxima. Os mitos e verdades e tudo o que você deve saber sobre bitcoins. Quer desmistificar as criptomoedas? Acesse o site e saiba como. Isso, e antes da gente saber quem será o vencedor de hoje... Quer desmistificar as criptomoedas? Acesse o site e saiba como. Meio-dia, quase 51 minutinhos. A gente atualiza para você agora os números da pandemia. Começamos aqui pela evolução dos casos ativos. Observe que a gente vem aqui se mantendo há um mês na casa dos 20 mil, com ligeiras variações. Caso de hoje, quando temos aí 19.540 casos. Joinville segue liderando em número de casos ativos, que são 1.519. Isso nas contas do estado. Criciúma tem se aproximado, com 1.118. Em terceiro vem Blumenau com 803 casos ativos. Os confirmados agora passam de 910 mil. Nós tivemos aí a entrada de 974 casos novos na base de dados. Os recuperados passam de 876 mil. Mas nós tivemos também mais 23 mortes registradas pela doença e com isso o total de vidas perdidas aqui no estado chega a 14.056. No detalhe, lá no cantinho, o mapa de risco atualizado no sábado, somente a capital está no nível grave na cor laranja, as demais ainda no nível gravíssimo. E agora a gente muda a tela para trazer os números de ocupação de UTI Covid adultos SUS.
Pela atualização que acabou de sair agora, nós temos uma taxa geral de 93,71% de ocupação, considerando o total de 1.527 leitos ativos. Aparecem como disponíveis 96 leitos. A maior taxa hoje está na Foz do Rio Itajaí-Açu, 98,60% de ocupação. Na sequência vem o Sul, o Planalto Norte e o Nordeste com 97% e a região da Grande Florianópolis tem a menor ocupação nesse momento, 80,24%. Agora na outra tela vem chegando os dados da fila de espera por leitos de UTI e um na região de Joaçaba. As demais regiões aparecem sem filas de pacientes. A pandemia afetou a vida de todos nós ao diminuir o contato entre as pessoas. Para quem é jovem, o mercado de trabalho sofreu grandes mudanças antes deles conseguirem o primeiro emprego. Também vimos o ensino ser diferente antes de muitos conseguirem o tão sonhado diploma e até o primeiro relacionamento mudou. É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Jornal do Almoço. Você assiste então a uma série de reportagens sobre como a pandemia afetou a população mais jovem. É uma parceria do Jornal do Almoço com o G1 Santa Catarina. E hoje a gente fala dos impactos da pandemia na educação. Jogar puxou cima da sala. Tá lembrado de março de 2020, quando tudo isso, essa loucura da pandemia começou? Muita gente tinha planos, ideias, mas quem teve condições foi arremessado para dentro de casa. Muita gente teve que ver os planejamentos e estudos caberem dentro de telas como essa aqui. E a educação, juntamente com esses dispositivos e a internet, era a grande promessa de que tudo ia andar bem. A relação professor-aluno não ia ser afetada. Mas agora, depois de um ano, você sabe, eu também sei, que essa promessa não se cumpriu em todas as áreas. Para muita gente, a falta de dispositivos como esse e da própria internet não deu conta de superar abismos históricos aqui no Brasil. Colegas do meu campus, que é o campus Criciúma, que estão vendendo coisas... Se cumpriu em todas as áreas. Para muita gente, a falta de dispositivos como esse e da própria internet não deu conta de superar abismos históricos aqui no Brasil. Colegas do meu campus, que é o campus Criciúma, que estão vendendo coisas no sinal para poder ajudar a família, e claro que tiveram que abandonar o estudo, estudantes lá de Caçador que não têm energia elétrica em casa. E a pesquisa do Conselho Nacional da Juventude mostrou que quem tinha o menor acesso à internet por meio de computadores ou mesmo tablets, adivinha, era a população jovem e negra. Mas mesmo para quem tinha toda essa estrutura dentro de casa bem resolvida, foi muito difícil lidar com o meio remoto de ensino. Para mais de 50% dos entrevistados, sentimentos como estresse, ansiedade e até medo atrapalharam e muito a vida do estudante dentro de casa. Para quase 40% deles, se organizar no meio de tudo isso foi nada fácil não. Eu entrei no primeiro ano já pensando em focar para ir pro vestibular preparado. Bater pra primeira, mas aí chega uma pandemia assim que a gente, como você falou, não tem como controlar e acaba mudando tudo, né? Demorou bastante tanto para os alunos quanto para os professores se adaptarem à nova rotina de estudos. Com isso, nós, estudantes, tivemos que ter uma disciplina muito maior na questão dos estudos, por ser online. A carga ficou muito pesada porque tu não consegue limitar um tempo pra tipo. Eu vou bater bebê Sara. No começo eu me embolei toda pra conseguir resolver tudo. Nas primeiras semanas eu entrei numa bola de neve que eu fui me atrasando, mas depois consegui me ajeitar, consegui fazer tudo, passei todas as matérias. O Marco, estudante de História da UFSC, ele estava a poucas disciplinas de se formar, mas com a suspensão das aulas, ele teve que atrasar o curso e, é claro, a formatura. E olha, só o orientador sabe que ele pediu infinitos prazos para terminar o trabalho de conclusão de curso. Tenho muitos relatos de amigos e eu mesmo, tem dias de grande produtividade que a gente consegue fazer alguma coisa, mas depois grandes momentos em que a dificuldade é muito maior, né? Mas não foi só ele que demorou um tempo até se adaptar à nova realidade. Pelo menos achei que ia acabar rápido.
Então, né, a gente fazia as atividades, mas com o objetivo de que ia acabar rápido. E depois que foi se agravando e cada vez piorando mais, eu acho que eu me desleixei um pouquinho e acabei deixando de lado um pouco dos pontos. E mesmo com esse ambiente caótico, conturbado e difícil, tanto dentro quanto fora de casa, os especialistas afirmam que nós, jovens, temos que aproveitar esse momento inédito na vida para, sabe o quê? Cursos online. Os jovens, né, que estão nesse momento muito angustiados e preocupados com o seu futuro, eu acho que o principal nesse momento é tomar as medidas de segurança, a esperança e a confiança de que estamos passando por uma fase difícil, mas que essa fase vai passar e que eles têm muita vida pela frente, eles têm muito tempo para construir sua vida, sua carreira e, por enquanto, utilizar as ferramentas que a gente tem, né? Que bom que temos essas ferramentas tecnológicas para nos auxiliar nesse processo. São muitas horas na frente da tela, eu não consegui organizar a minha rotina, dentro da minha família as pessoas não conseguiram entender ainda as horas que eu passo na frente do computador e que é realmente para estudo. Então, investir nesse autoconhecimento faz toda a diferença para que ele possa continuar investindo no desenvolvimento dele, né? Isso vai ajudá-lo a ingressar no mercado de trabalho. Te frustra ter que fazer esse outro cursinho depois de tanto tempo estudando? Bastante, que eu sinto um tempo perdido. Eu decidi fazer o cursinho porque eu gostava de muita matéria. Então, eu acho que eu correndo atrás agora, ainda dá tempo de ir atrás da matéria, né? Bem, aprender no EAD está sendo muito mais gostoso do que quando era presencial. Eu tenho que me esforçar em dobro no EAD do que me esforçar no presencial, né? Para os jovens que enfrentam dificuldades dentro de casa com grana, os cursinhos não são uma opção. E é aí que a evasão escolar pode se tornar uma realidade bem palpável. E quanto mais velho esse jovem é, mais chances dele abandonar os estudos. E é aí que a população neném, que nem trabalha nem estuda, pode crescer. É uma das situações no EAD que me esforçava no presencial. Para os jovens que enfrentam dificuldades dentro de casa com grana, os cursinhos não são uma opção. E é aí que a evasão escolar pode se tornar uma realidade bem palpável. Quanto mais velho esse jovem é, mais chances dele abandonar os estudos. E é aí que a população neném, que nem trabalha nem estuda, pode crescer. É uma das situações mais, digamos assim, tristes, né? A pessoa, ela já está na categoria de desalento porque ela já perdeu a esperança de conseguir emprego. Então, se essa população já era bastante expressiva antes da pandemia, entre os jovens, né? Com a pandemia, se intensificou bastante. Eu acho que algumas coisas não se recuperam mais. E eu acho que isso, infelizmente, também é um efeito da pandemia. Medo, insegurança, desigualdade, geração neném, evasão escolar, desânimo. Tudo isso rondava a nossa cabeça muito antes do coronavírus e não vai deixar de rondar. Mas, se tem uma coisa que a nossa faixa etária é muito boa em fazer, é pegar tudo isso e transformar em algo que ninguém nunca viu. Valeu, Carol. E você também pode conferir essa reportagem e mais conteúdos no nosso G1 Santa Catarina. Amanhã nós temos mais uma reportagem para você. Vamos falar sobre relacionamento. E como a Carolina já falou, nos encontramos aqui no seu JA com mais uma reportagem dessa série super especial. Agora, 1 minutinho, hora de ver mais algumas mensagens suas chegando. Aliás, eu vou retomar uma do Luiz Carlos, que reclamava que a prefeitura não colocava nenhuma placa indicando um ponto de ônibus na Avenida Atlântica, em Florianópolis. Nós recebemos aqui, viu, Luiz, uma resposta do secretário adjunto de mobilidade, o novo secretário, o Ivan Couto, dizendo que viu no Jornal do Almoço a sua mensagem e que já vai solicitar a instalação do equipamento no local. Isso é muito bacana, né? Quando a gente consegue fazer o elo de ligação entre quem precisa e pode ajudar, meu Deus, a gente ganha o dia.
família. Ivan, obrigada. Luiz também. Vamos a mais uma mensagem por aqui. Solange, eu moro em São José, na Servidão Passos Filho, em Barreiros. Esse muro aí que ela mostra do lado da minha casa está desmoronando. Está assim há 3 meses. Eu já fiz denúncia na Secretaria de Infraestrutura e nada também para trazer uma resposta para a Solange. Tá perigoso mesmo, hein, Solange? Meu Deus! Vamos agora, depois da Solange, a mensagem do Luciano Denis. O meu nome é Luciano, eu moro na Servidão do Jura, no bairro Ingleses. A rua é sem saída e acaba em uma baixada. As bocas de lobo estão entupidas. Então, há 3 anos, toda vez que chove, alaga todas as casas do final da rua. Olha só, o que ele filmou pra gente, inclusive, mostrando, né? Nós já chamamos a prefeitura e nada de resolver. Isso dura 3 anos. Prefeitura de Florianópolis, canal aberto para quem é competente por essa área também nos trazer uma resposta para o Luciano. E do Luciano vamos saber o que diz Angel Francini. Eu sou moradora do loteamento Schultz, na Palhoça, no bairro Aririú. O acúmulo de lixo se repete em vários locais, fora o abandono dos lotes, tomando conta das ruas. É uma vergonha total aqui. Então, mais uma vez, um caso do cidadão não fazendo sua parte, a prefeitura também não. A gente deixa o canal aberto. Será que cabe mais umazinha só pra gente ir embora? Beatriz, eu moro perto do antigo Detran. O local está abandonado, sujo, ratazanas enormes, baratas, caramujo africano. Somos cercados de moradores de rua, praças que deveriam ser espaços de lazer tomadas de mato. Precisamos de ajuda, é local abandonado. Então também trazemos aí a sugestão aos órgãos competentes para falar do Detran abandonado. E a Vivian diz aqui que está passando só para agradecer pela companhia de todos os dias e por nos manter sempre bem informados. Agradeço ao trabalho excepcional e dedicação de todos vocês. Vivian, muito obrigada a você, a cada um de você que vai nos escrevendo, vai participando. Você é o nosso oxigênio aqui. Sem você a gente não existe e a gente volta amanhã com muito mais informações no prazer da sua companhia. Aproveite bem sua tarde, sua noite, amanhã de manhã e às 11h45 a gente se encontra nessa...